Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui nossa primeira aula com mão na massa aí de BigQuery. Vou deixar o link da BigQuery na descrição do vídeo para fácil acesso. Se você não tem uma conta aí criada, né, você pode entrar no link, ele vai pedir algumas informações aí. Eu não vou mostrar isso aqui porque ele é bem intuitivo quando você vai fazer o cadastro e para a gente focar diretamente aqui no aprendizado do BigQuery, tá? Então, você vai entrar no site, vai fazer o cadastro com os seus dados pessoais. O BigQuery ele é uma plataforma que cobra por consulta, mas você tem aí $300 de consulta, que é muita coisa para consultar. Dá para a gente fazer aí no nosso curso, tranquilo. Você tem R$ 300 garantidos aí, sem cobrança. R$ 300 não, desculpa, $300 aí garantido, tá? Então, você vai conseguir trabalhar com ele. Como esse curso é um curso voltado ao Looker Studio, a gente vai focar mais em aprender o SQL aqui, como extrair. Provavelmente você que está fazendo esse curso já tem acesso ao BigQuery, né? Ou alguma outra plataforma de SQL aí. Então, é colocar os exemplos aqui adaptados ao projeto real de vocês aí, tá ok? Então, quando a gente abre o BigQuery, essa carinha aqui dele. Então, quem conhece já sabe mais ou menos aí onde vai. Quem não conhece, fiquem calmos, vou mostrar para vocês como funciona aqui, tá ok? Quais são os primeiros passos. Na aula passada expliquei o que é o SQL, que ele é uma linguagem, né, de comunicação com banco de dados. E aqui ele é uma ferramenta em nuvem para a gente poder fazer isso, né? Você não precisa instalar nada no seu computador, tudo por um link, e você vai começar a comunicar aí. Qual que é o primeiro passo que eu vou fazer quando eu abro o BigQuery? É entender os projetos que eu vou trabalhar, né? Se você está aí na empresa, provavelmente essa empresa tem vários projetos, ou tem mais de um projeto. Então a primeira coisa que tem é, qual projeto eu trabalho? Então, aqui em cima, na parte superior esquerda, bem do lado do logo da Google Cloud, a gente tem a parte de projetos. Então eu tenho 3 projetinhos aqui que eu criei para esse curso. Então eu tenho o Domine, eu tenho o My First Project e tenho o Dominando Looker. Criei aqui é fictício só para a gente entender como funciona. Eu vou selecionar o projeto que eu vou trabalhar. Quando eu seleciono o projeto que eu vou trabalhar, ele me carrega tudo novamente. E aqui, no menu esquerdo, eu consigo ver os datasets que eu tenho, né? Então eu tenho aqui o meu projeto e tenho os datasets. No caso aqui, eu tenho um chamado Estúdio. E quando eu clico nesse aqui, ó, então, ó, eu tenho o projeto, eu cliquei para expandir, apareceu todas as opções que eu tenho, e eu tenho aqui um sandbox chamado Studio. Eu vou expandir também, e quando eu expando isso, né, quando eu clico aqui, eu tenho todas as opções de tabela que eu tenho. Então, aqui nesse caso, nesse sandbox, eu tenho 4 tabelas. Eu tenho uma tabela estoque, uma tabela logística, uma tabela loja, uma tabela produto. Bem, se eu conheço essas tabelas, eu sei onde eu vou buscar, eu sei o que eu vou consultar, né? Eu sei onde está a informação que eu quero. Porém, às vezes a gente vai fazer algum trabalho aí que a gente não sabe qual tabela que a gente vai usar. A gente tem que buscar, né? E supondo que aqui tenha centenas, milhares de tabelas, né? Qual que é a dica aí para você encontrar a tabela que você vai trabalhar? No digitar pesquisa. Aí você vai entender qual que é o padrão, né, de configuração aí do dataset da companhia que você trabalha, por exemplo. Pode ser que todos os nomes de tabelas estejam em português. Então, quando você for pesquisar uma tabela, você quer, supondo que aqui tenha milhares de tabelas. Ah, eu quero analisar tabelas de estoque, eu quero fazer uma análise de estoque. Eu vou dar uma pesquisa, vou dar um Enter, ele vai me trazer todas as tabelas de estoque. No caso, eu só tenho uma aqui, me apareceu uma. Ah, mas o padrão é inglês. Então, tipo, você tem que adaptar isso na sua pesquisa. Então, provavelmente vai estar estoque. Aqui não apareceu porque a gente não tem nenhuma, né? E assim você vai pesquisar nas tabelas por nome primeiro, né? Então, não tem um padrão, né? Não tem um padrão aí, mas você consegue encontrar dessa maneira, certo? A partir do momento que eu encontrei as tabelas que eu quero, vamos voltar aqui, eu vou colocar estoque de novo. Na verdade, eu vou pôr logística, que é uma tabela maior que eu tenho. Certo? Eu tenho a tabela, eu vou clicar sobre ela, ele vai me trazer as informações dessa tabela.
Então, aqui, eu consigo ver todos os campos da tabela, eu consigo ver quais informações eu tenho. Sendo assim, eu já sei a estrutura dessa tabela, né? Algumas tabelas, ela traz aqui, ó, nesse menu superior, uma informação de visualização. Aqui não está ativo para essa tabela, não são todas as tabelas que elas ficam ativas. Mas se ela tiver, você pode clicar e ela vai te mostrar um exemplo de tabela. Então, você vai ver como que essa tabela é construída ali, né? Como se você tivesse extraído já os dados. Aí, encontrei a tabela que eu quero começar a trabalhar com ela. Primeiramente, o que eu devo saber sobre o SQL? O SQL ele tem duas funções que você vai usar em todas as suas consultas, tá ok? A primeira é o select, onde você vai chamar as colunas que você selecionou, né? Então o select ele vai selecionar todas as colunas aqui que você escolheu da tabela. E você vai ter que usar um from, que é da onde você está tirando isso. Né? Qual a tabela que você está usando? No caso aqui, logística. Eu tenho que usar a tabela logística, né? Então, o meu from é a origem dos meus dados e o meu select são as colunas selecionadas, correto? Então, vamos ver como a gente pode usar isso? Vou fechar aqui, ó, só para não ficar com muita coisa. A gente voltou para a tela inicial aqui. Eu já encontrei a tabela que eu quero trabalhar. Eu posso clicar nos três pontinhos e clicar aqui em Query. Ou Query. Eu chamo Query, na verdade. Ele me deu aqui um exemplo de query. Ah, mas já está com um erro aqui. Por quê? Porque ele me trouxe um select, mas ele não me selecionou as colunas. Lembra que eu falei que a estrutura sempre tem que ter o select e sempre tem que ter o from. O from ele trouxe, que é a tabela que a gente selecionou. Fora isso, ele adicionou uma outra função aqui, que é de um limit. Esse limit ele limita o total de linhas que a consulta vai retornar. Então, supondo que essa tabela tenha 7 milhões de linhas, eu posso fazer a consulta que for. Se eu usei um limit, 1000, ele vai me trazer 1000 linhas, tá certo? Como que eu faço aqui para começar a trazer as colunas? Bom, simplesmente, eu conheço a tabela, eu posso escrever as colunas que eu quero trazer. Eu não conheço, eu posso colocar um asterisco. Quando eu coloco asterisco, é tudo ou todas. Então, é tudo que tem na tabela ou todas as informações que tem na tabela. Quando eu seleciono isso, a gente tem que tomar um cuidado, que aí é sobre o consumo de dados, né? Se você trabalha numa companhia onde tenha zilhões de dados e você usar um select asterisco, ele vai rodar toda aquela base super pesada. E quanto mais gigas de consulta, terabytes de consulta você fizer, maior o custo de consumo de dados, certo? Então, essa não é uma boa prática para tabelas grandes. Aqui a gente está trabalhando com uma tabela super pequena. Então, eu posso usar ela. Eu vou quebrar aqui só para ficar mais estruturado a nossa query. Você pode escrever na frente, embaixo, alinhar, desalinhar aí, você pode fazer a maneira que for mais confortável para você. Eu vou fazendo aqui da maneira que eu prefiro, tá? Aí é gosto pessoal, de estruturação da escrita aqui do código. Então, eu usei um select, estou selecionando todas as colunas que tem nessa tabela. Vou colocar isso aqui para baixo. Estou buscando nessa tabela aqui, que eu já tinha selecionado, estou limitando a 1000 linhas. Posso colocar só 100? Posso. O consumo de dados é o mesmo. Aqui é só na questão de visualização. Ele vai retornar 100. Bom, desculpa aí, eu tive que fazer um cortezinho no vídeo porque minha câmera caiu, tá? Mas voltando aqui. Então, o limite 100, ele vai limitar apenas o total de linhas que eu vou visualizar. Porém, ele vai consultar toda a tabela como se eu não tivesse colocado esse limite. Feito isso, eu vou clicar aqui em executar. Então, ele vai me executar esse código que eu digitei aqui, certo? Executar. Ele vai rodar essa query. Pronto, aí está nosso resultado.
Ele rodou todas as colunas que a gente tem nessa base, porém, ele me limitou a 100 linhas aqui embaixo, ó, tá vendo? Ele trouxe 100 resultados para mim. Se eu não usar o limit, eu vou executar de novo. Aqui, ó, ele me trouxe todas as colunas novamente, porém, ele me trouxe todas as linhas, ó, eu tenho 80.501 registros. Então, eu tirei essa limitação de visualização. Aí, agora eu sei todas as colunas que eu tenho aqui, rodei e sei todas. Qual seria a melhor prática para você que está digitando o código, saber as colunas que você tem, sem precisar ficar rodando um asterisco e rodando todas as bases da tabela? Quando você vê a sua tabela aqui, você segura o Ctrl e clica nela. Quando você faz isso, ele abre aqui do lado todas as informações. Então, eu posso ajustar aqui, agora eu sei todas as colunas e posso começar a digitar meu código. Como, por exemplo, eu vou tirar o asterisco e vou trazer o campo data. Vou trazer também aqui o campo ID cliente. Tá aqui. Sempre que eu buscar mais de uma coluna, eu preciso usar o vírgula aqui, ó, para mostrar que eu chamei essa coluna e agora eu quero chamar outra. Quando é a última, a gente não precisa adicionar, porque eu não preciso finalizar ela. Né? Tá aqui, agora já é um from. Se eu for adicionar mais uma coluna, eu vou ter que pôr uma vírgula e vou trazer aqui outra, ID veículo, por exemplo. Trouxe aqui. Então, se eu rodar essa query, eu tenho um resultado somente das colunas que eu mandei buscar. Data, ID do cliente e ID do veículo. Ó, tem 80.501, então eu tenho todos os registros aqui. Posso ir para a última página direto, ó. Fui. Posso voltar, penúltima. Então, aqui a gente tem as consultas, ou melhor, a gente tem as colunas que buscou. E o que nos leva a isso? Eu tenho 80.501 registros. Aí vem uma outra função que frequentemente você vai usar. Eu não posso te falar que ela é sempre igual o select where, porque com essas duas você já roda a query, mas o where, ela é uma função aí que você vai usar 99,9% das vezes. Por quê? É onde você vai filtrar toda a sua tabela. Você tem muitos dados, mas você quer filtrar a tabela. Você não quer trazer os 80.501 aqui, por exemplo. Então, você vai começar com a fórmula, ou melhor, começar não, né? Você vai agregar a fórmula where, que são os filtros. Então, vamos supor aqui que eu quero filtrar uma data. O que eu posso usar aqui como data? Eu vou colocar o where, vou selecionar a coluna que eu quero filtrar. Então, eu vou colocar tudo maiúsculo não, data. Vou dar um espaço, vou colocar um sinal de igual e vou colocar nesse formato a data. Tem que ser nesse formato aqui, ó. Você vai colocar um aspas simples. Por exemplo, aqui 2018, o mês 2, o dia 5. Ele vai carregar aqui, vai mostrar pra gente se o código está correto ou não. Está correto. Eu vou executar. Executei. Ó, só tenho 111 registros agora. Ele me filtrou a data que eu quero, certo? Eu quero uma data do dia 5
para cima, eu quero a partir do dia 5. Eu vou mudar aqui o sinal, eu não quero o igual, eu quero um maior igual. Então, se for maior ou igual a dia 5 de fevereiro de 2018, ele vai me retornar. Vamos executar para ver? Olha aí, ele filtrou e eu já tenho vários dias aqui. Uma outra função, a gente vai adicionar mais filtro, mas outra função que você pode usar aqui para te ajudar é o order by. A gente trouxe data, né? Aqui para mim não influencia em nada em ver em ordem crescente, decrescente, mas supondo que eu quero ver aí um ranking, eu quero os 10 últimos ou alguma coisa do tipo, eu preciso que seja ordenado isso, ou por cliente ou por ID do veículo, eu vou usar uma função chamada order by. Vou colocar aqui um order by e vou selecionar a coluna que eu quero ordenar. No caso, eu quero ordenar a data. Se eu não escrever mais nada aqui, deixa eu escrever exatamente como está a coluna. Se eu não escrever mais nada aqui, ele automaticamente entende que eu quero de uma forma crescente, né? Então ele vai pegar da menor data para maior data. Então a data mais antiga para mais nova. Mas eu poderia colocar um ASCII de ascendente, né? Vai ser de forma crescente. Porém, eu posso querer da data mais nova para mais antiga. Aí eu sou obrigado a colocar o desc, né, de descendente aqui. E aí eu posso rodar a query de novo e ele vai ordenar para mim da data mais nova, da mais recente, à mais antiga. Viu só? Ele trouxe a data mais recente que tem na base de dados, que é 31/12/2019. E quando eu vou passando aqui as páginas, ele vai mudando as datas, ó, 29, tal. O que eu posso fazer para melhorar a minha consulta? Adicionar mais filtros. Cara, eu não quero todos os clientes. Eu quero alguns clientes específicos. Então eu volto nos meus filtros. Eu já defini aqui, né? Eu já determinei quais linhas eu quero da coluna data. Eu vou adicionar um outro. Eu não preciso escrever de novo o where. Eu vou dar um enter aqui e vou colocar um end, porque é uma outra condição, digamos assim. E agora o que eu quero filtrar? Eu quero filtrar ID cliente. Se eu quero filtrar apenas um cliente, eu posso colocar um igual e colocar 300, por exemplo. É o número de um cliente aqui. Se eu rodar essa query, ela vai me trazer um cliente. Se eu quero mais de um, como que eu faço para trazer isso? Aí eu não uso o igual, eu uso um in, certo? Eu vou abrir aqui um parênteses e vou colocar dentro do parênteses os clientes que eu quero. Eu quero 500, ou melhor, eu quero 300, eu quero 53 e quero 428. Eu vou executar essa query. E ele retornou isso. Essa coluna, ela é um integer. Ou seja, ela é um valor numérico. Por isso, eu digitei apenas 353.428. Porém, em alguns bancos de dados, essa coluna poderia ser uma string, que ela reconhece como texto. Ó, como que eu vejo isso? Tá vendo aqui, ó, ID cliente? A viagem está como string.
Então, se essa coluna do ID cliente tivesse como string, você não poderia consultar como numérico. Aqui ele está reconhecendo como numérico. Você teria que colocar dentro da aspa simples aqui, ó, 1 a 1, e consultar. Aí sim, você conseguiria encontrar. Aqui no caso não tá, ó, ele já me deu um erro aqui, ó. No match, ele já deu um erro aqui, ó. Tá falando que o operador não é um argumento string. Então, eu vou voltar e deixar os números. Poderia adicionar mais filtros? Poderia. Poderia não, posso adicionar mais filtros, né? Coloco aqui, ID, veículo. Você viu que quando a gente começa a digitar, ele já dá sugestões de campos pra gente, né? Então, você dá um tab ali quando você achar o campo que você quer e selecionar. No caso, eu também vou selecionar mais... Eu quero só um veículo. Eu vou pôr igual o veículo 39. Vamos ver aqui como está o ID veículo. Também está como integer. Então, vamos usar assim. E aí está nosso resultado. Super filtrado apenas com o que a gente condicionou aqui no filtro. Na próxima aula, a gente vai começar a olhar as funções de agregação, que são a soma, média, mínimo, máximo, algumas outras coisas. Tá ok? Nessa aula, a gente viu a estrutura de um SQL aqui, de uma consulta em SQL. Dois campos que são sempre requisitados, que é o select e o from, sempre tem que ter esses dois. Aprendemos a função de filtragem, que é com where, e mais a de ordenar. Na próxima, a gente vai aprender como agregar funções e como adicionar e como agrupá-las. Tá ok? Então, até a próxima e valeu! Bem, continuando aqui com o nosso curso, né, Dominando o Looker Studio, agora no módulo voltado a BigQuery, aqui, a linguagem SQL. Na última aula, nós vimos a função select, a função from, que são essenciais para rodar uma consulta. Essas duas sempre têm que estar presentes aí no código. Aprendemos a função where, que é para filtrar aqui, para você escolher as condições que você quer. E também o order by, que é para ordenar a coluna aí selecionada, correto? Antes de passar aqui para as funções de agregação que eu prometi na última aula, eu só vou mostrar aqui para vocês alguns operadores que a gente pode usar para o where. Eu nem vou rodar a query, eu só vou mostrar para vocês aqui. Eu mostrei o igual, então a gente consegue usar o igual para condicionar uma data, um número de cliente ou um número de veículo. Eu posso usar o maior igual, que é o que eu estou usando aqui agora. Eu usei também o in, né, para adicionar mais de um registro no filtro. E eu também posso usar, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, o diferente. Eu quero todos os resultados, exceto o 39. Então, eu vou usar esse sinal, exclamação mais igual. Ou eu posso usar o sinal de maior, menor, ou melhor, na ordem certa aqui, menor, maior. Também ele vai me trazer o resultado diferente de 39. E também posso usar o between, que é um resultado entre os números que eu selecionar, ou entre o filtro que eu selecionar. Nesse caso, o between de 39, aí eu adiciono o end e coloco 50. Então, todos os registros acima ali, igual a 39 até 50, ele vai retornar para a gente aqui. Então, esses são uns dos operadores aí para vocês, tá? Então, ó, só para ficar bem claro, vamos pôr aqui, ó. O exclamação igual, ele é diferente. Ou o menor maior é diferente. Correto? Aí eu tenho maior igual, ou só maior. Menor igual, ou só o menor. Eu tenho o in e tenho o between,
que é entre os registros que você selecionar aí, certo? Vai ficar bem gravado aí na cabeça de vocês. Vão testando, tá ok? E aí, agora a gente vai para agregações. O que eu vou fazer aqui, para dar outros exemplos, não ficar só preso na mesma tabela, a gente vai pegar outra tabela aqui para a gente estudar, tá ok? Vou apagar aqui meu histórico de pesquisa, que eu tinha pesquisado a tabela de logística. Eu vou abrir aqui o meu sandbox, que é o Dominando Looker. Vou abrir, na verdade, abrir meu projeto, desculpa, vou abrir meu sandbox. E eu tenho essas tabelas. Vou clicar aqui em produto, vou ver quais as colunas que eu tenho. Eu tenho todas essas categorias aqui, ó, todas essas colunas, desculpa. ID de produto, produto, categoria, subcategoria, imagem, custo unitário e preço unitário, correto? Quando eu venho em loja, eu tenho ID loja, loja, né, que provavelmente é o nome da loja, e bairro. E quando eu venho em estoque, porque a logística a gente já conhece aqui, a base, eu tenho ID de produto, eu tenho date, eu tenho ID de loja e tenho tipo, né? Aí deve ser um tipo de produto ou algo semelhante. Vamos escolher aqui a tabela estoque, para a gente trabalhar nela. Deixa eu fechar aqui para zerar. Quero trabalhar com essa aqui de estoque. Vamos ver quais são as opções que eu tenho aqui. Já vou começar montando a minha query básica aqui para eu trazer os resultados. Vou trazer para cá. Estou só alinhando aqui da maneira que eu gosto de trabalhar. Vou deixar o asterisco porque eu não sei o que contém, né, na tabela. Não vou nem deixar 1000 aqui, vou deixar só 100. Não influencia na quantidade de consumo, mas eu não preciso ver muitos dados aqui. Eu só quero entender o que tem em cada coluna. Cliquei em executar aqui em cima, né? Bom, eu tenho uma coluna de ID de produto, date, ID loja, movimentação e o tipo. Então aqui, negativo, eu tô retirando uma, né? Tô diminuindo. E o tipo aqui provavelmente é saída e entrada, né? Pra gente saber. Então, como que eu posso agregar isso? Para eu saber minhas quantidades de estoque. Eu tenho aqui, ó, os produtos, né, o ID de produto, e tenho as datas. Então, eu posso ver por data, por exemplo, quantidade de estoque, sem discriminar o que é produto, o que é loja, né? Só ver o saldo mesmo de estoque. O que eu posso fazer aqui? Primeira coisa, para eu não precisar ficar rodando aqui com asterisco. Segurar o Ctrl, vou clicar aqui. Ele vai abrir para eu saber que tipos de campo eu tenho. Então, eu tenho um integer, tenho um date aqui e um string. São 3 campos diferentes. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Eu quero saber o quanto eu tive de entrada, o quanto eu tive de saída, eu posso fazer esse tipo de cálculo. Então, primeiro vamos entender aqui o total que eu tive de entrada. O que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui e digitar o date, vou colocar uma vírgula, vou dar um enter, e aí eu vou adicionar a função de soma, que é o sum. Adicionei o sum, quero somar aqui a movimentação, e ele vai me dar um erro aqui, ó. Por quê? Eu mostrei o que eu quero somar, mas eu não mostrei o que eu quero agregar. Eu quero somar pelo quê? Só vou somar o total? Não, eu tenho outros dados. Então, eu tenho que mostrar para o SQL que eu quero agregar isso. E para isso, a gente usa uma função chamada groupBy. Então, eu venho aqui, digito groupBy. Opa, digitando errado aqui. GroupBy. E vou escrever o nome da coluna que eu quero que ele agrupe. No caso, date. Quando eu digitei isso, automaticamente ele já me corrigiu aqui. Porém, eu quero somar só o que foi entrada. E aí eu tenho a coluna aqui, ó, tipo, saída e entrada. Então, eu vou condicionar, vou filtrar aqui. Condicionar não, porque não é uma função de condicionamento em si. Mas eu vou filtrar essa tabela. E aí na coluna tipo,
eu quero só... Opa, vamos pôr igual. Como o tipo aqui, ó, é um string, ele vai reconhecer como texto. Então, eu tenho que colocar o aspas simples aqui, coloco o e vou executar essa query. Pronto. Eu tenho aqui, por dia, a quantidade de produto que entrou no meu estoque. Quero ver a quantidade que saiu. Já apago o E, coloco o S. Vou executar de novo. Nossa query está rodando aí. Ó, eu tenho o total de saída, certo? Aí, trouxe nosso resultado. Isso é tudo que saiu. Essa tabela nem precisava ter o sinal de negativo, porque eu já tenho uma coluna especificando o que é entrada e o que é saída. Então, quando eu fosse realizar aqui um total que eu tenho de entrada menos o total que eu tenho de saída, ele já faria o cálculo para mim, baseado nas colunas de tipo. Bom, aqui está nosso resultado. Esse é o total de saídas que a gente obteve. Bom, tá aí nosso resultado. Esse é o total de saída. Vamos voltar aqui para o total de entrada. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu vou executar aqui novamente. Pronto, tá aqui. Eu tenho o total de entrada por data. Porém, pode ver o nome da coluna aqui, ó, ele me gerou um nome que a gente não consegue identificar, F0 underline. Como que eu consigo alterar isso? Aí entra aqui a funçãozinha de alias, que é para você dar o nome às suas colunas. Então, por exemplo, aqui no caso, date. Eu posso colocar antes da vírgula aqui o alias, que é o AS, e eu vou dar um nome para ele. Eu vou colocar o nome de DTMOV, que é data de movimentação. E aqui na soma, eu vou colocar o alias de quantidade entrada. Então, a gente tem aqui, vou colocar um D, para aportuguesar tudo aí, tem quantidade de entrada. Então, eu consigo mudar esse nome. Eu já vou gerar para vocês verem como ficam, mas o que eu vou agregar aqui também? Aqui eu fiz uma extração simples. Eu estou vendo total de movimentação, né, de entrada por data. Mas eu preciso ver isso por produto também. Eu preciso ver quais são os produtos. Então, aqui eu vou adicionar a coluna produto. Ou poderia ser por loja. Vamos ver por loja primeiro? Eu vou colocar aqui, ó, porque aí eu sei a movimentação de cada loja. Coloco loja. Ele não vai... Já vou colocar um alias aqui. Na verdade, aqui eu nem preciso colocar um alias, porque eu ia colocar o mesmo nome. Né? É a ID loja. Então, você podia deixar que ele ia reconhecer. Mas como eu já comecei a escrever aqui, eu vou terminar. Loja. E ele vai dar o erro. Por quê? Eu tenho mais uma coluna que eu acrescentei na minha consulta. Então, eu preciso agregar ela também. Então, eu vou dar um vírgula aqui no grupo by e vou adicionar o ID loja. E aí, ele vai reconhecer para a gente. Está carregando aqui. E eu vou executar. Pronto, está aqui. Eu tenho total de entrada por loja e por data. Posso adicionar um order by para agregar ali para mim, né, para ordenar para mim as lojas. Então, vou pôr um order by loja. Quero ver na sequência. Que aí eu consigo ver quantas datas diferentes eu tenho para cada loja.
Olha aqui, ó, por loja. Então, todas essas datas eu tenho entrada para a loja 1. E aí eu vou ter para a loja 2, para a loja 3 e assim por diante. Então, eu tenho as somas por data e por loja. Quero saber produtos. Posso agregar também produtos, saber quanto que eu recebi por cada produto. Ou eu posso fazer uma função diferente aqui. Eu quero saber, desses 458 que eu dei entrada, quantos produtos diferentes eu recebi, né? Quantos produtos diferentes eu movimentei aqui. Não preciso saber especificamente o que é cada produto para essa consulta, mas eu gostaria de saber quantos produtos eu recebi. São 450 unidades de um produto apenas ou de outros produtos? Então, eu posso vir aqui, vou colocar uma vírgula e dessa vez a gente vai adicionar a função count por si só, ela vai fazer uma contagem repetida, ou o que for, porém eu vou usar o distinct, porque eu quero que cada ID seja uma contagem distinta. Então eu coloquei o distinct e dê produto. Como a gente criou essa métrica que não estava na nossa tabela, vamos dar um alias para ela. Vou pôr aqui o dist, underline, produto. São produtos distintos. Vamos executar aqui. Executei. Está aqui nosso resultado. No dia 28, ou melhor, no dia 1 de 1 de 2018, na loja 1, eu tive uma quantidade de 458 entradas. Então, foram 458 unidades que entraram, de 25 produtos diferentes. Então, eu tive, vamos dizer assim, 25 SKUs que você recebeu, num total de 458, correto? Eu tenho aqui, no dia 2, 40 de entrada e 17 produtos. Uma média de quase 2 unidades por produto, certo? Aqui eu tive uma entrada de 35 para 20 produtos diferentes e assim por diante. Vamos adicionar uma outra métrica aqui para a gente aprender? A gente já usou o sum, usou a média, ou melhor, desculpa, a gente usou o sum, o count distinct para uma contagem distinta e agora vamos usar a média. Eu coloco a média. Vou abrir aqui e vou colocar a quantidade de entrada, que é... Opa! Movimentação. Coloquei aqui. Não pode esquecer da vírgula. Ele vai carregar para a gente, vai dar OK aqui na query. Eu vou executar ela. Pronto. O que ele fez aqui para a gente? Ele fez uma média de produtos recebidos. Será que aqui o 40 dividido por 17 é 1,48? Vamos ver aqui, ó, para a gente entender o resultado. Eu pego 40 e divido por 17. Dá 2,35. Qual que é a diferença aqui? O tipo de métrica. A gente usou uma média do campo de entrada. Então, ele vai pegar todas as entradas aqui, desses 458, todos os registros dela, e vai trazer uma média para a gente. Então, pode ter recebido, por exemplo, 2, 7, 4, 2 e 2, 8, 2, e foi repetindo. Ele fez a média disso. Para eu saber a média de peças por produto, eu tenho que fazer uma outra conta. Aí, como que faríamos isso? Eu vou vir aqui, eu vou fazer a mesma soma de movimentação, porque eu preciso saber o total. Aí a gente está usando agora dois argumentos aqui. Eu vou usar o divisão e vou dividir pelo quê? Pela contagem distinta
de ID produto. Sempre manter as vírgulas aqui, não podemos esquecer. Vou dar um alias aqui, ó, média move. E aqui, ó, eu vou colocar movimentação por produto. Vou colocar média também, pra gente saber que foi uma média que a gente criou, né? Então, a gente faz aqui. Vamos executar. Olha aqui como o resultado é diferente. Essa coluna, ela fez a média de todos os registros de entrada, porque aqui está sumarizado, aqui é 458, mas a gente não sabe como está linha a linha. Ele fez a média desse linha a linha. E aqui ele fez uma média de entrada por produto, que nada mais é do que você somar, né, a quantidade de produtos, quantidade de unidades, pelo total de produtos distintos. Um dividido pelo outro é a média de produto de unidades por produto, tá ok? O que eu poderia fazer aqui também? O max. Vamos usar o max aqui, ó. Desses 458, eu tenho vários registros. A média dele é de 12. Então, a maioria dos registros aqui, né, ou melhor, a maioria não, mas a média de registros é 12. Mas qual que é a maior quantidade que eu recebi? Vamos colocar um max e movimentação. Ele vai buscar nos registros qual foi a maior movimentação dessa coluna. Então, vou vir aqui, vou dar um nome para ela, max move. Vamos executar. Olha aqui, ó, o máximo da movimentação dele foi 167. Esse aqui foi 5, 7, 8. Bom, poderia aqui fazer mínimo também, mas por enquanto essas funções estão suficientes. Vou apagar aqui. Vamos manter só o sum. Manter só o sum aqui. Vou executar para ficar... Não vou executar ainda. Vamos deixar o sum. E outra função que podemos usar aqui, nesse caso, nesse exemplo, ela já está realizada, né? Que é a função, que é o campo de registro. Eu tenho um campo de entrada e tenho um campo de saída, né? Tá lá E e S. Mas supondo que eu queira deixar isso mais claro, né? Eu posso criar uma função case, né, para me dar os nomes corretos para isso, ou para eu condicionar de alguma maneira essa coluna. Como eu posso fazer isso? Por exemplo, antes aqui da soma, porque o case que a gente vai adicionar, ele vai ser reconhecido como um campo, certo? Então, eu venho aqui, por exemplo, e coloco um case quando a coluna E, que é essa coluna aqui, ó, coluna E não, desculpa, coluna tipo, for igual a E, e aí ela é uma string, eu vou colocar dentro do aspas simples, você vai me retornar a palavra entrada. Se eu tivesse mais de duas condições, eu colocaria novamente aqui um when, por exemplo. Um when tipo for igual a letra S, é saída. Quando for tipo a letra C, é congelado, entendeu? Então eu poderia fazer isso. Aqui no caso eu só tenho duas condições, então eu não vou fazer um outro when. Eu vou já colocar um else. Por quê? Se for E é entrada e se não for, automaticamente é saída. Ou você pode fazer o when para garantir que não tenha nenhum campo nulo ou algo do tipo. Então eu faço aqui o when tipo igual a S, then saída. E aí o else, você coloca erro, para você saber que tem coluna com erro ali, entendeu? Feito isso, você coloca um end, ele já vai entender o case. Ele entende o case aqui, mas a gente vai dar um nome para essa coluna, porque senão vai voltar com F0 underline. Então eu vou dar um espaço, vou colocar o alias e vou colocar aqui como tipologia. A gente já tem um campo chamado tipo. Vou colocar aqui tipologia. E
vou colocar uma vírgula. Ele não vai fechar para a gente porque a gente está agregando. Adicionei mais uma coluna, eu tenho que adicionar mais uma agregação aqui, mais um agrupamento. Então, opa. Aqui na frente de ID loja, eu vou colocar essa nova coluna que eu criei. Tipologia, tá escrito errado lá em cima, ó. Vou colocar aqui o L para ficar certo. A gente clica aqui para executar. Pronto, ele retornou para a gente aí, ó. Era uma coluna que já existia, mas foi só para mostrar para vocês que a gente pode alterar. Por exemplo, a gente precisa padronizar com outro relatório. Cara, aqui não é entrada, é recebimento, por exemplo, né? E a saída, ela é vendas, né? Você está vendendo. Então, vamos colocar vendas aqui. Então, você vai substituir os campos por esses novos nomes que você deu. Então, quando eu executar aqui, ele vai substituir todo esse nome entrada pelo nome de recebimento, né? Se você tivesse outros modelos de recebimento, você colocar recebimento por veículo, recebimento por carreta, por truque, por algo do tipo. Então você usa o case para condicionar as suas consultas, tá ok? Nessa aula é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Na próxima aula, né, a gente vai ver aí a questão de subqueries e, na verdade, antes de subqueries, a gente vai usar também a função de join, tá ok? Valeu, muito obrigado. Bom, vamos continuando com o nosso curso aqui. Na aula passada, né, a gente trabalhou em cima dessa query, onde a gente aprendeu algumas funções aí como soma, média, mínimo, máximo. Aprendemos a dividir, né, aprendemos aí também a função case para criar uma condição. Aí como filtrar usando where, group by, order by. E hoje a gente vai focar um pouco no join, né? Como fazer um join. Né? Quem trabalha aí com dados é acostumado a usar muito PROC-V em Excel, né? E quando a gente precisa fazer isso nas tabelas, né? Como que ela funciona? Será que é PROC-V também? Será que a gente usa um PROC-V aí? Ou será que eu pego as tabelas, baixo elas e depois faço um PROC-V nas planilhas? Como será que é a maneira aí mais otimizada para trabalhar com isso, né? Então hoje a gente vai ver isso. Eu vou apagar aqui a query que a gente tinha feito. Esse case não vou usar agora. E eu tenho aqui data, ID da loja e a soma de entrada, né? Eu tinha feito também uma quantidade de produto. Uma contagem distinta de produto, mas eu não vou usar aqui. Aqui eu vou usar todos os produtos. Eu quero saber o quanto eu recebi de cada produto. Então, eu vou colocar um ID, produto. Eu não vou colocar um alias aqui nele, porque eu já vou usar o mesmo nome. Né? Poderia colocar só para padronizar aqui, mas não vou colocar. ID, loja. Deixar na ordem aqui. ID, produto. Então, eu vou sumarizar aqui agregando a esses três campos. Vou trazer o total de entrada por data, por ID de loja e por ID de produto. Vamos rodar aí e vamos ver qual que vai ser o resultado. Pronto, esse é nosso resultado. Porém, qual é o problema que eu tenho aqui? Eu tenho o ID do produto, porém eu não sei que produto é esse. Produto 6, eu recebi 167, produto 8, 147. Mas que produto é esse? E quando eu olho aqui, ó, na minha tabela, eu não tenho um campo de nome. Eu não tenho como trazer esse nome. E isso eu tenho uma outra tabela, que é a minha tabela de produto. Na minha tabela de produto, eu sei que eu tenho o ID do produto e o nome do produto. Eu vou fechar aqui e vou clicar em produto. Ele vai abrir uma janela lateral aqui. E aí eu sei, ó, que
na tabela de ID de produto, vai conter a mesma informação que eu tenho aqui, né, que vai ser a chave de busca, como se fosse um PROC-V mesmo. Então, eu tenho o ID do produto aqui e o ID do produto aqui. Eu tenho o produto e tenho as categorias e tenho a imagem, custo, tenho tudo. No caso, o que eu quero saber qual que é o produto, para eu começar a fazer uma análise mais a fundo aqui. Você pode pegar o nome da tabela. Se você achar complexo aqui, pegar todo o nome do projeto, que você tem que digitar o nome do projeto, o nome do sandbox, né? Você vai pegar aqui e digitar o nome do projeto. Depois o nome do sandbox, depois o nome da tabela. Você pode fazer o seguinte, ó. Você clica aqui, como se fosse rodar uma query. Aí ele já vai dar o nome completo para você aqui, ó. Eu faria desse jeito. Já clicaria com Ctrl em cima, abriria aqui, ó, para eu saber quais são os campos. Já vou copiar esse nome, vou dar um Ctrl C, né? Vou fechar, não quero mais ele. Já peguei aqui. E aí a gente vai fazer um join. No caso, a informação que eu quero buscar está aqui nessa tabela, né, na esquerda, então vou pegar um left join, vou usar um left join. Ele vai pegar essa chave, vai buscar na tabela da direita e vai retornar os valores que ele encontra, certo? Onde eu vou adicionar isso? Eu vou vir aqui depois do from, vou dar um enter aqui, e bem embaixo do from, eu vou usar um left join. E aí eu tenho que usar a tabela que eu estou buscando, que eu acabei de copiar. É essa. Porém, eu preciso dar nomes para ela. Por quê? Criar alias para ela. Porque eu vou começar a criar o fluxo aqui de procura. Então, para a tabela de estoque, eu vou colocar o E, a letra E. Para a tabela de produto, o nome dela vai ser P. E aí eu vou criar... Opa! Entrou uma função aqui. Eu vou criar a conexão, a procura. Eu vou usar aqui, vou chamar por on. E na E, eu quero ID produto. Igual na coluna, ou na tabela P, o mesmo nome, ID produto. Pronto, digitei aqui, tá tudo junto, vamos separar, não é junto, tá? É tudo, você tem que separar ele aqui. E aí o que acontece aqui? Eu tenho os mesmos nomes da coluna, e é por isso que você precisa usar o alias aqui, para identificar qual é a tabela. Porque ele vai dar duplicidade, ó. Quando eu pego aqui, ó, ele mostra que a coluna ID produto tem nas duas. E eu tenho que destacar qual que eu quero aqui. Nessa consulta de cima, eu vou pôr aqui, ó. Eu quero a data, eu quero da coluna, do E. O ID loja, eu vou colocar do E também. ID produto, eu quero do E. Aqui também da tabela E. E movimentação é da tabela E. Não é na frente do SAM, é dentro aqui do campo. Ele já corrigiu. Então eu já criei um vínculo aqui. Ele criou uma chave, né? Uma procura, onde ele vai linkar o ID do produto da tabela E com o ID do produto da tabela P. E o que eu quero trazer da tabela P? Eu quero o produto, eu quero saber qual é o produto. Então, aqui em cima do sum, porque eu vou fazer uma soma sobre essa informação também, então eu vou colocar aqui, e da tabela P, eu quero o produto. Lembrando que ele vai pedir para adicionar na agregação aqui, ó. Eu tenho ID produto, ID loja, que tá ao contrário, eu achei que eu tinha corrigido aqui, não tem problema, é só porque eu prefiro manter a sequência. ID loja, ID produto, e agora P produto. E a gente vai ter que colocar aqui também a tabela que a gente está puxando. Que fica mais fácil identificar toda a sua query, tá? Quando eu passo aqui, ó, tá tudo certo. Vou executar essa query. Tá aí. A gente não tinha essa informação e agora, quando eu fiz o join, ele me trouxe.
Então, vou passando aqui, ó. Vamos adicionar um order by para ficar mais fácil. Por loja. Como tá por produto, vai mostrar todos os produtos. Order by. Date, na verdade. E depois... loja. Aqui. Vamos executar de novo. Aí a gente consegue ver mais mesclado aí, mais misturado os produtos. Ali ele tava meio que ele entendeu que a ordem era por produto. Pronto, aí ó. Produto 6, bermuda. Produto 8 é uma calça masculina. Produto 7 é uma calça slim. E assim por diante. Então, ele trouxe pra gente o produto. Posso trazer outro? Posso vir aqui, adicionar o P da tabela. Eu quero categoria. Adicionei a categoria. E aí um truque para você não precisar ficar escrevendo todas as colunas aqui, ó. Eu escrevo a query assim, ó, coluna a coluna. Então eu coloco uma abaixo da outra. Então eu posso agrupar pela linha que eu digitei. Então eu venho aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Eu posso colocar 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai reconhecer. E no order by aqui é a mesma coisa. Eu coloco 1, coloco 2, ele vai reconhecer a query para mim. Tá carregando aqui, pronto. Vou executar. E tá aí. Ele me trouxe o produto e a categoria. Então, eu tenho roupas, acessórios aqui, calçados, entre outros. A quantidade de entrada por tudo isso. Posso adicionar o valor aqui, o custo unitário, posso adicionar o preço unitário, posso adicionar o que for preciso. Aí, eu tenho o ID da loja, mas eu não tenho aqui nessa planilha, nessas duas tabelas que a gente consultou, eu não tenho a informação de loja. Aí eu vou ensinar aqui, já vou aproveitar o mesmo material e vou fazer uma subquery. Vou fazer uma subquery para vocês entenderem também que dá para vocês fazerem esse tipo de tabela de consulta aqui no SQL e no BigQuery. Eu vou fechar aqui, ó, porque eu já usei. A minha query é essa. E agora eu quero trazer o ID da loja. Eu quero saber qual que é o nome da loja, né? Da onde ela é, o bairro, qualquer coisa. Só que aí eu já vou aproveitar e mostrar como criar uma subquery. Eu tenho que chamar a função aqui, né? O if, e dar um nome para essa tabela. Então, no caso, eu vou dar o nome dessa tabela de tabela 1, T1. Vou colocar aqui um alias para chamar, para dar o nome dessa tabela, né? Que vai ser T1. Eu vou fechar aqui, ó, o parênteses para fazer essa subquery. E eu acho que é como se eu chamasse uma nova query, ó. Select, vou colocar o asterisco aqui. E vou colocar from T1. Ou seja, essa subquery ela vai consultar, não lá dentro do banco de dados das tabelas que existem. Ela vai consultar nessa pré-consulta que a gente fez aqui. A gente criou uma tabela temporária aqui, digamos, né? Você está criando uma consulta, então você vai criar uma consulta da consulta. Por isso que ela se chama subquery. Vou executar aqui para vocês. Você vai ver que vai aparecer as mesmas informações, ó. Carregou aí pra gente as mesmas informações. Por quê? Eu não fiz nada, eu não fiz um where, não adicionei um join, não fiz nada de diferente. Não selecionei só uma coluna, eu poderia escrever só o nome da coluna, dtmove, iria me trazer só essa coluna, certo? Mas não, eu mantive a consulta original. E aí, usando esse esquema de subquery, vamos fazer um outro join, que é para a tabela nova que a gente quer. Então, eu tenho aqui, eu vou usar, eu quero o campo dtmove, eu quero todos os campos, então eu vou pôr um asterisco.
E vou colocar um vírgula aqui, porque depois eu vou adicionar um campo. Vamos tirar sem vírgula, só para não ficar dando erro aqui na query. Ó. Vou fazer um novo left join. E aí eu vou fazer aqui, ó, da tabela loja. Vou dar o nome dessa tabela de L. Vamos pegar aqui, ó, o nome da... já o caminho inteiro dela, ó. Eu não preciso ficar digitando. Quando você usa muito um projeto aqui, você pega isso aqui e você vai escrevendo, né? Mas quando a gente não decorou, a gente vai pegar aqui e copia. Vou segurar o Ctrl para abrir a opção lá do lado. Posso fechar, não quero mais ela. Vou aqui na frente colocar a tabela e nomeei ela. Vou criar a conexão, certo? Qual que é a conexão dela? Então eu vou querer on T1 ID loja igual o nome da tabela que a gente acabou de criar. A gente deu o nome dela de L ponto ID loja. Ele já vai reconhecer pra gente a conexão. Carregando aqui, ó, pronto. A gente já fez um outro join dentro de uma subquery. Aí eu posso adicionar as colunas que eu quero. Eu já adicionei um asterisco aqui, porque eu quero todas. Quero todas aqui. Aí eu vou colocar um vírgula e vou adicionar L, loja, vírgula, L ponto bairro. Tá carregando aqui. Eu vou executar. Executei. Vou crescer aqui para ficar fácil a visualização. Ele me trouxe aqui, ó. Só que... vou trazer aqui, pronto. Ele me duplicou as colunas. Por que ele me duplicou as colunas aqui, ó? Tem loja, bairro, loja 1 e bairro 1. Porque eu não agreguei essas duas colunas com as duas somas que eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma soma aqui. Então ela não está agregada. Correto? Como que eu faço para acertar isso? Deixa eu comentar elas aqui, ó. Ctrl, ponto e vírgula. Ctrl, ponto e vírgula. Aí eu vou ter que colocar manualmente. Eu coloco aqui dt move, vírgula, id loja, vírgula, id produto, vírgula, produto, categoria e quantidade de... opa, quantidade de entrada não, a gente vai somar a quantidade de entrada. Aí eu vou adicionar loja e bairro. E vou adicionar um sum de quantidade de entrada. Vou dar um nome, quantidade entrada. Aqui ela vai dar, algumas vai dar duplicada, né, porque tem em outra tabela. Vamos ver quais que vão dar aqui, acho que de produto também. Praticamente todas, né. Se certificar aqui não vai dar nada errado. Já adiciona aqui, ó, o caminho delas. Caramba, tô digitando tudo ao contrário. É T1.2, T1. Ponto. Isso aqui eu não preciso. E, como eu criei uma métrica de soma, eu tenho que fazer o group by. Posso digitar o nome de todas, ou posso vir aqui e contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tínhamos 5, adicionamos duas colunas. 3, 4, 5, 6, 7. Podemos usar o order by aqui também, mas não vou usar. Vou executar minha consulta.
Tá aqui a nossa consulta. Agora não tem campos duplicados. A gente trouxe ele para cá. Então, ele também agrupou para a loja e para bairro. E aí, a gente linkou 3 tabelas. Usamos o join aqui para linkar 3 tabelas. E criamos uma subconsulta. Certo? Bom, outra maneira da gente trabalhar com isso aqui, a gente criou uma subconsulta. A subconsulta é uma tabela temporária, ela está aqui na consulta. Mas eu também posso criar uma tabela com essa consulta aqui. Né? Então, em vez de fazer uma consulta e uma subconsulta, porque eu posso querer utilizar essa primeira parte para outras análises, né? Tipo, eu preparei aqui essa tabela, ela vai me ajudar em outras análises, eu não preciso ficar fazendo o if toda hora, subquery. O que eu posso usar aqui? Ó? Vamos copiar só essa tabela aqui, ó, só essa consulta, quer dizer, vamos dar um Ctrl C, para não apagar aqui o registro, eu vou adicionar aqui, ó, e vou colar. Vou adicionar aqui um create or replace table, certo? Aí eu preciso escolher onde eu vou salvar. Eu vou salvar aqui no projeto, ó, dominando looker. Traço, tem que ser exatamente como tá. Vou dar um ponto e vou escolher o sandbox, no caso, Studio. Digitei Studio. Aí eu vou dar um ponto de novo e vou dar o nome da tabela. Vou dar o nome de tabela de T1. Certo? Coloquei aqui o nome da tabela T1. Vou abrir aqui o S. Pronto, digitei aí e vou pôr para executar. Executando aqui. Pronto. Ele não trouxe um resultado aqui pra gente. Ele mostrou que a gente criou uma instrução de nova tabela. Se eu clicar aqui, eu posso acessar a tabela, como ele já apareceu aqui para mim também. Então, se eu clicar com os 3 pontinhos e query, ele vai aparecer aqui. Essa é a nova tabela. Então, eu vou dar um Ctrl C aqui rapidão. Vou voltar nessa consulta e vou apagar tudo isso. Eu tenho aqui essa tabela e vou substituir pela tabela que a gente criou. Pronto. Ó, a primeira consultinha nossa que saiu do zero, ó. Por quê? Eu estou consumindo mais dados. Eu criei uma tabela, estou criando os joins e isso processa mais dados nas nossas consultas aqui, tá? Cliquei. Tem uma tabela fixa, então não preciso criar uma query, uma subquery. Trouxe a tabela original, que a gente acabou de criar, ela vai ficar aqui, até eu dar um delete nela. E posso executar. Ah, essa tabela é uma tabela que ela atualiza de 5 em 5 horas, é uma tabela que atualiza diariamente ou semanalmente. Você tem as opções aqui, ó, de consultas programadas. Então, esse código que a gente escreveu aqui, ó, você pode copiar ele e criar uma rotina de automatizar a sua query. Então, todo dia, eu vou fazer isso numa próxima aula, só vou dar um overview aqui. Não na próxima aula, em uma das próximas aulas, tá? A gente pode pegar essa query, porque, por exemplo, você criou essa tabela e você fechou aqui, você não tem a consulta mais. Você criou a tabela, ela vai ficar lá, desatualizada para sempre. Então, você tem que salvar essa query. Também vou mostrar como salva as queries, tá? Mas também não nessa aula. E aí você pode criar uma consulta programada. Então, você vai pegar essa query, vai fazer uma rotina lá do job e você quer que ele atualize de 5 em 5 horas. Então, a cada 5 horas, ele vai rodar esse código e essa tabela aqui, ó, do T1, vai ser atualizada. Então, você vai ter sempre dados automatizados, ou melhor, atualizados, tá ok? Voltando aqui, a gente tem a tabela que a gente rodou e deu o mesmo resultado, ó. O mesmo resultado que a gente tinha com a query e subquery. Só que agora, com uma consulta direta. Criamos uma tabela aí, nem estava no escopo do curso, tá? Mas eu achei que foi bom aproveitar aqui
o ensejo para a gente criar. Para essa aula, o conteúdo vai ser esse. Para a próxima aula, a gente vai sair um pouquinho do BigQuery e vou mostrar para vocês como conectar lá no Looker. Né? Lembrando, o curso é Dominando o Looker Studio. A gente não pode perder muito o foco. Então, a gente vai pegar tudo isso que a gente aprendeu. Pô, gerei as bases, gerei as consultas, já fiz aqui um ETL, né? Limpei os dados. Como que eu vou jogar isso no Looker Studio e começar a criar análises, criar visualizações, criar relatórios, né? Então, a gente vai pular um pouco pro Looker. E aí, depois, a gente vai voltar aqui e aí eu vou ensinar como criar uma rotina de consulta, como você vai padronizar também essa rotina de consulta lá no Looker, porque o Looker também tem os timers dele para consulta, né? Você pode deixar de 5 em 5 minutos, de 30 em 30 minutos, uma vez por dia. E aí não adianta você ter um job aqui de hora em hora, sendo que no Looker Studio está configurado para atualizar a cada 24 horas, por exemplo. Então você está desperdiçando aí consumo de dados. Então eu vou mostrar isso e aí também como salvar as suas queries, porque a gente digita aqui as queries e elas vão se perder. Fechou aqui, ela se perde, entendeu? Então a gente pode salvar essas queries, tá ok?